sejam novamente muito bem-vindos a mais esse momento de conversa, de bate-papo sobre assuntos que podem importar para você. Eu sou Poliana Souza e hoje o nosso bate-papo será sobre osteoporose em idosos. E a minha convidada de hoje é minha amiga querida, a Fernanda Martins Gazzoni, com quem eu já tive aí a oportunidade de trabalhar junto. A Fernanda é geriatra titulada pela SBGG, doutora em Ciências da Saúde pelo Unifesp, médica assistente do Serviço de Dor e Doenças Osteoarticulares da Geriatria da Unifesp, serviço do qual eu já fiz parte, tenho muita saudade, membro da Comissão de Osteometabolismo da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Fê, seja muito bem-vinda para essa conversa. Obrigada. Nossa, que delícia estar aqui com você para a gente conversar sobre um assunto que eu gosto tanto e eu sei que você também gosta bastante desse assunto. Eu acho que vai ser ótimo. E é um assunto muito importante, né, Fê? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas não dão a devida importância à questão, né? E a gente sabe hoje que a osteoporose, ela é uma condição silenciosa, que não dá muitos sinais de que está ali, né? Mas ela pode levar a consequências importantes, né? Fraturas, dor crônica, perda da qualidade de vida e, às vezes, perda da própria independência, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a osteoporose ela é responsável por mais de 9 milhões de fraturas por ano no mundo todo. É muita coisa, né? Então, a nossa conversa de hoje pretende esclarecer dúvidas, fornecer orientações práticas para que as pessoas possam pensar sobre isso, né? Prevenir e gerenciar a sua osteoporose. Então, Fê, para a gente começar essa conversa, qual que é a definição, como é que a gente define osteoporose e qual que é a importância de entender esse processo para a pessoa idosa? Como que ela pode afetar a qualidade de vida dos idosos? Então, assim, acho é muito importante isso que você falou, né? Às vezes as pessoas não acham que a osteoporose é tão frequente e tão grave, né? Então, eu explico aqui que o osso, ele é uma estrutura mais ou menos rígida, né? É uma trama, né? Então, o osso, ele tem que ser rígido, tem que ter essa trama. Então, quando a gente vai envelhecendo, a gente perde a massa, então essa trama, ela vai ficando mais aberta, e a ligação dessa trama, ela vai ficando fraca, o que é o quê? A qualidade. Então, eu perco massa, perco qualidade, e acontece o quê? Eu posso quebrar. Então, o maior impacto que a osteoporose tem para o processo de envelhecimento é quebrar. E a gente sabe que quebrar vão ter outras questões que a gente pode falar um pouquinho depois. Fê, quais são as principais causas e fatores de risco para desenvolver a osteoporose? Isto é, quem está em maior risco para o desenvolvimento da doença? Assim, o principal risco é o processo de envelhecimento. Então, envelhecer aumenta muito o risco de se ter osteoporose, né? É claro que a gente sabe que as mulheres, principalmente na pós-menopausa, vão ter um risco maior, né? As pessoas que fumam, que bebem, né? Então, bebida alcoólica, cigarro, pessoas que não fazem atividade física, pessoas que não consomem cálcio, que não consomem proteína. Então, e pessoas que usam alguns remédios, existem alguns remédios que também podem aumentar o risco de ter osteoporose. Então, esse é o grande grupo de risco, ou seja, um número enorme de pessoas, né? Pois é, né? Se a gente pensa aí com a questão do envelhecimento populacional, a população idosa aumentando cada vez mais, a idade como um dos principais fatores de risco, é importante a gente pensar aí, por exemplo, em prevenção, né? Então, tem prevenção, Fê? Quais são as principais formas que a gente tem hoje de prevenir a osteoporose? A gente tem que entender que a gente não perde a massa óssea de um dia para o outro, né? A gente vai perder a massa óssea durante o nosso processo de envelhecimento. Então, eu explico também bastante aqui no consultório que a gente deveria prevenir a osteoporose lá na vida adulta, né? Porque a gente vai fazer o pico de massa óssea até os 30 anos no máximo. Depois a gente tem que manter o que a gente ganhou naquele pico, né? Então, durante a nossa infância, a nossa vida adulta,
a alimentação rica em cálcio, proteína, atividade física, né? Não ter algumas doenças, a gente fez um pico bom. Aí, como que a gente mantém esse pico, né? Então, atividade física, uma boa alimentação rica em cálcio, proteína, novamente, vitamina D, né? Evitar esses vícios, né? Cigarro, álcool, né? Tá sempre atento a alguns remédios, algumas coisas assim. E durante esse processo de envelhecimento, a mulher na pós-menopausa sempre está atenta com o seu médico, porque é um período que ocorre uma perda bem grande. E o homem vai ter uma perda um pouquinho mais tarde, perto dos seus 60 e poucos, 70 anos, né? E também tem que conversar com o seu médico sobre, porque mesmo a gente fazendo tudo isso, quando chega a menopausa, a mulher e o homem perto dos seus 65, mais ou menos, vai aumentar o risco de se ter osteoporose. E como é que a gente faz o diagnóstico, Fê? Quais assim são os exames necessários? Eu preciso esperar ter algum sintoma para fazer, ou são exames que eu deveria fazer de rotina? Como funciona isso? Assim, como a gente, até você mesmo falou no início, né? A osteoporose é uma doença silenciosa. Então, se for esperar algum sintoma, o sintoma vai ser fratura, né? Então, por isso que a gente tem que estar muito atento. Então, a gente não espera quebrar. Então, a gente tem que procurar um médico para quê? Então, em geral, as mulheres, perto do período da menopausa, que a gente chama perimenopausa, elas têm indicação de fazer um exame chamado densitometria óssea. A partir daí, elas começam a fazer esse exame. Os homens, aos 70 anos, obrigatoriamente também precisam, tá? É claro, se as pessoas tiverem outros problemas de saúde que o médico considera que pode aumentar o seu risco de ter osteoporose, ele pode pedir o exame antes disso, ó. Então, é um exame chamado densitometria óssea. Então, junto com esse, a gente pede exames de sangue, de urina, raio-x, né? Agora, isso é o que a gente sempre falou, você sabe muito bem disso, e que todo mundo sempre achava que era o suficiente. Então, assim, eu fui no médico, fiz os meus exames, estou ótima, não tenho osteoporose. Hoje em dia, a gente só não fala isso. Lembra que eu falei que a gente tem a trama do osso, né? Então, existe uma coisa, quando a gente faz um exame de densitometria óssea, ele me diz se a minha trama está só assim, assim ou assim. Ele não me diz como que está essa qualidade, essa ligação do osso. E aí eu posso tentar estimar como será que está essa qualidade óssea. Aí existe hoje em dia o que a gente chama de ferramenta de risco de se quebrar, né? E aí mesmo você, com uma densitometria normal, a gente precisa colocar todos os seus fatores de risco, a sua história, dentro dessa calculadora, que vai me dizer, você com esse osso normal, tem risco de quebrar ou não tem? Porque se você tiver risco, você vai tratar como se você tivesse osteoporose. Então, hoje em dia, não é só o exame de imagem de sangue, a gente precisa calcular o risco. Super importante isso, né, Fê? Eu acho que é importante a gente frisar isso, né? O exame sozinho não é suficiente. Como é importante, assim, o nosso mote aqui é o que importa para você e a gente tentar colocar a pessoa no centro, né? Assim, da gente considerar ela no seu todo, né? E eu acho que essa é uma ferramenta que mostra muito isso, né? Da gente considerar a história pessoal, a história familiar, uso medicamentoso, uma série de características que são próprias daquela pessoa, e não só a gente olhar uma imagem, olhar um numerinho lá no exame e falar, tá tudo bem. Né? Mas em tempos de medicina de precisão, né? A gente considerar aquilo que de cada um é muito importante. Né? E Fê, o envelhecimento, ele, né, tem o risco de vir acompanhado aí de comorbidades, né? E eu acredito que, assim como em muitas outras patologias, né, que a gente acompanha, essas comorbidades também afetam, enfim, na doença e no seu tratamento. Então, eu queria entender um pouquinho, né, que as pessoas pudessem entender quais são as opções de tratamento que a gente tem e como ficam essas opções quando a gente pensa em idosos com outras doenças, né? Então, assim, lembrar, então, que a osteoporose, eu sempre falo para os pacientes, o paciente, nós, quando somos pacientes, a gente gosta de chegar no médico e sair com uma receitinha de bolo e ir embora, né? Aí seguir aquela receita, pronto, estou fazendo a minha parte. Então, assim, a osteoporose, a primeira coisa, a gente sabe, não é
só pegar a receitinha de bolo e chegar para casa e seguir. Então, a primeira coisa é isso. Então, mudar o estilo de vida é um pilar muito importante. Então, é um trabalho em conjunto, médico-paciente. Então, o paciente tem que entender a sua doença, entender que ele não vai avisar, né, que tem osteoporose, mas tem que acreditar que fazer aquilo vai diminuir o risco de quebrar, né? Então, isso é o primeiro entendimento. Eu acho que entendendo, a gente já está um passo grande, né? Então, o primeiro entendimento é isso. Aí, o que eu faço, né? Ajusto a alimentação, atividade física, né? E vou começar a tratar. Quando a gente faz a história do paciente, a gente precisa entender. Teve cirurgia no estômago, por exemplo? Tirou um pedaço do estômago? Ou tem gastrite? Tem problema para engolir? Engasga? Tem algum problema no esôfago? Já teve algum problema no esôfago, no estômago? Isso já é um alerta de que talvez alguns remédios eu não possa utilizar. Outra coisa, já tive trombose, já tive embolia, como é que está o meu rim? O rim funciona bem? Não funciona? Já tive infarto? Não tive? Então, a história, né, é muito importante, porque sempre quando a gente vai pensar no remédio, o remédio a gente sempre vai agir diminuindo a perda de massa óssea ou estimulando o aumento de massa óssea, né? Então, é um equilíbrio. Então, os remédios que diminuem a perda de massa óssea, que são os mais usados, são os comprimidos, né? Então, esse a gente vai ter que tomar muito cuidado em relação a tudo isso relacionado. Se toma remédio, às vezes, por exemplo, a pessoa toma um remédio para o estômago, e aí toma um antiácido. Ou, às vezes, a pessoa toma um remédio para tireoide. E aí, como é que eu vou fazer essa questão? Também preciso fazer em jejum, e aí? Então, entender o porquê que tem que ser em jejum. Aí vai ser uma vez por semana, vai ser uma vez por mês, né? Tem remédio que também tem dois tipos de remédio que são uma vez por mês. Um age mais para osteoporose de coluna, o outro age para osteoporose de coluna e de fêmur. Então, eu entender isso é muito importante, né? E aí tem, dessa mesma classe dos que vão diminuir a perda, aí eu tenho opção, além de comprimido, eu tenho opção de injetável, ou na veia, ou no braço, né? Ou na barriga, enfim. E tem aquela classe daqueles remédios que vão estimular a formação, que aí esses a gente só tem, por enquanto, ou um que toma todo dia, tipo uma insulina pequenininha, né? E tem um que a gente toma uma vez por mês, uma injeção de cada lado, então são duas, né? Uma vez por mês. Então, esses são os remédios, mas aí a escolha depende de várias coisas. Depende se já teve fratura antes ou não, depende de se teve doenças ou não, enfim. Então, aí por isso que a consulta ela é demorada, complexa, né? Não é nada simples, né? Acho fundamental, né, as pessoas entenderem isso, principalmente se a gente pensar que nos últimos anos aí vão surgindo novos tratamentos, né, surgem novas opções, mas é muito importante a gente saber que o nosso tratamento ele é desenhado para a gente, né, não adianta eu querer fazer o tratamento igual de um conhecido, de um parente, vizinho, porque eu posso ter alguma condição de saúde que a medicação do outro faça mal para mim, né, isso E serve para essa sua tudo, informação é muito importante, porque acontece, às vezes, em farmácia, né? Às vezes você pede um comprimido que tem que ser tomado depois do café da manhã, que, obviamente, por ele ser mais moderno, ele vai ser mais caro do que o outro que todo mundo usa. Aí chega lá no balcão, o farmacêutico fala: ah, leva esse aqui, que esse aqui é mais barato. Mas aí ele nem colheu a história para saber por que o médico passou esse remédio, né? Então, eu acho que o nosso papel como médico é primeiro ensinar: olha, esse é esse por conta disso, então, se tiver alguma dúvida, fala comigo, né? Se alguém te sugerir uma outra coisa, fala comigo. Então, essa relação é importante, porque a gente, às vezes, não vê muito, hoje em dia, essa relação médico com o paciente, mas é uma coisa, falando-se em geriatria, né? É muito, muito importante, você sabe, né, Paula? Não, é essencial, e eu acho que com a evolução das coisas é importante que as pessoas entendam que cada vez mais os tratamentos que a gente prescreve, eles são individualizados, né?
Cada vez mais a gente tem dentro da ciência a descoberta de coisas que a gente pode personalizar. Então, é importante entender isso. O tratamento prescrito para mim foi personalizado para mim, o tratamento prescrito para o meu amigo foi personalizado para o meu amigo, né? E pode ser que não funcione tão bem em mim, pode ser que me faça mal, inclusive. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? E a gente falou, você falou algumas vezes, né, Fê, da importância da alimentação, das orientações, né, alimentares. Quais são, os nutrientes basicamente essenciais quando a gente pensa em osteoporose? Tá, então, assim, o principal, então, a gente tem que pensar, o nosso osso, ele é feito de cálcio, né? Isso é uma outra coisa que eu explico e eu gosto, eu vou até fazer um adendo à sua pergunta, porque às vezes as pessoas não entendem. Falam assim, olha, quanto que a senhora toma de leite? Gosta de leite? Ou se não gosta de leite, isso é porque a nossa principal fonte de cálcio é o leite, né? Gosta de leite? Não, doutora, fique tranquilo, porque o meu cálcio no sangue está normal. Então, eu não preciso ajustar a minha alimentação. Isso é uma coisa, eu acredito que você deve ouvir muito isso. E aí eu falo isso, falo, olha, nós, a gente, a natureza, Deus, enfim, né? No caso, eu acredito em Deus, enfim. O nosso corpo, ele é muito perfeito, né? A gente tem um depósito de cálcio que é importante para o funcionamento de um monte de coisa, né? Então, se eu preciso, se o meu corpo precisa funcionar, ele vai lá naquele depósito e pega para ele o cálcio, para o corpo funcionar. Então, se o seu cálcio no sangue está normal, que bom, você não tem nenhuma doença que não consegue pegar o cálcio do seu osso e devolver o cálcio para o seu osso, entendeu? Então, ótimo, né? Mas o seu cálcio do sangue tem que estar normal, sinal que você, se não está consumindo o cálcio que você precisa, o seu corpo está indo lá no osso pegando para ele, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, o nosso principal é o cálcio, e é difícil as pessoas entenderem, né? A principal fonte de cálcio é o leite animal, obviamente, tá? A gente sabe que tem várias pessoas que não conseguem, ou por opções, ou por doenças, enfim, não gostam ou não consomem o leite de animal, né? Então, usa o leite vegano. Então, usar o leite vegano não é nenhum problema, desde que ele seja suplementado de cálcio, né? Que às vezes tem pessoas que falam assim para mim, não, eu faço o meu leite em casa, eu pego a aveia, faço não sei o quê, um processo que eu vi na internet, tomo o meu leite, mas esse leite ele não está sendo enriquecido em cálcio, diferente do leite que você pega. Então, a principal fonte é o cálcio. Então, se não for fonte animal, tem que ser fonte vegetal. Sempre assim, para quem gosta de falar contra os leites, né? Eu vou aqui fazer uma outra campanha a favor dele. Então, leite desnatado não faz mal, inclusive diminui mortalidade, tá? O leite integral, ele é pró-inflamatório, então ele aumenta a chance de outras doenças. Então, é só para a gente. Então, eu sou a favor do leite animal, não quero, então, leite vegetal enriquecido em cálcio. Existem outras fontes de cálcio? Existem, mas a quantidade que a gente consegue absorver desse cálcio é baixa. Então, quando a gente faz as contas, quanto que eu consumo de cálcio, é bom a gente olhar o rótulo lá do que a gente está consumindo para quando for em consulta a gente falar. Que aí, olha, eu tomo um leite vegetal da marca tal. Vamos ver quanto que tem de cálcio. Por quê? Porque eu preciso consumir de 1.000 a 1.200 miligramas de cálcio por dia. E essa quantidade não é de uma vez só. Então, eu tenho que fracionar o cálcio ao longo do dia, porque o meu intestino tem um máximo que ele absorve. Então, não adianta eu tomar o leite agora e tomar um comprimido de cálcio e o restante do dia está resolvido, não. Então, eu vou tomar o leite agora, em outro momento que eu não vou consumir, eu vou lá e tomo um comprimido de cálcio, tá? Então, a principal fonte é o cálcio. Para esse cálcio ficar lá dentro do osso, eu preciso da vitamina D. Então, a vitamina D, a gente tem algumas fontes de vitamina D, principalmente os peixes, mas às vezes é difícil a gente conseguir consumir uma quantidade suficiente de vitamina D, então, em geral, a gente suplementa a vitamina D para deixar no nível adequado, não precisa ter um nível no sangue muito alto de vitamina
para manter a nossa saúde óssea em dia, né? E em relação a recomendações de exercício físico, né? Porque assim, às vezes você orienta o paciente a fazer atividade física, ele fala, mas doutor, eu não posso fazer porque eu tenho osteoporose, né? Eu vou quebrar. Então, assim, a gente sempre fala tanto da importância da atividade física, até como aí no tripé do tratamento. Eu queria que você pudesse falar um pouquinho disso. Sim, né? Então, já que você falou desse tripé, né? Então, assim, o tripé ele é importante porque a gente tem a alimentação, tem a atividade física e tem o não cair, né? Então, evitar quedas, né? Então, esse trio aí tem que estar andando. Por isso que a gente está falando. Olha só, até agora eu não falei nada de remédio, né? Ó. Cálcio, vitamina D, proteína, atividade física e evitar queda. Olha como é trabalhoso tratar a osteoporose, né? Não é a receita de bolo, né? Então, a atividade física mais indicada é a atividade física de resistência, né? Então, usar carga, usar força. É claro que eu falo assim, paciente que não faz nada, fazer alguma coisa já é bom, tá? Então, comece com algo que você goste de fazer. Depois vai adaptando, sempre com uma supervisão para evitar lesão, queda, né, dores, né, tá? Então, assim, atividade de carga, que seria musculação, pilates, né? Então, exercícios para equilíbrio, então existem várias, pode escolher também musculação, pilates, yoga, né? Então, é força e equilíbrio. E elasticidade é muito importante, porque para a gente evitar queda, a gente precisa ter elasticidade, equilíbrio e força, né? Então, elasticidade, equilíbrio e força. Então, exercícios que vão trabalhar isso aí, eles são, assim, muito importantes. E Fê, quando a gente fala em idosos, a gente está falando de uma população extremamente heterogênea, né? Desde o começo a gente está falando isso, não tem receita de bolo, é individualizado, é personalizado, mas isso também nos traz desafios, né? Quais são os principais desafios que você observa, né, na sua prática do tratamento da osteoporose na população idosa? Eu acho assim, o primeiro é que a pessoa idosa usa muitos remédios, né, para muitas coisas, né? E como a osteoporose é uma doença silenciosa, às vezes a pessoa quer cortar remédio. Eu quero, minha lista está muito grande. E aí corta o remédio da osteoporose. Então, isso é muito, muito, muito frequente, né? Por isso que eu acho que o trabalhar a consciência, por que está tomando, por que é importante, por quanto tempo. Outro problema é que às vezes a pessoa não entende, toma lá 3 meses do remédio e para. Né? Então, assim, novamente, é a nossa culpa. Então, é nosso dever explicar que não demora. A gente não vai tratar menos que 3 anos, a gente não vai tratar. A gente sabe disso. Então, assim, demora, a gente não está sentindo nada. Poxa, eu estou tomando isso para evitar uma fratura, sabe? Para quê? Se eu quebrar o punho, se eu quebrar, né? E é aquilo que a gente falou, quebrar tem um impacto muito grande. Então, o quebrar pode mudar a sua história de vida. Né? Então, acho que a principal coisa é a quantidade de remédio que eles usam. A segunda é não entender que precisa usar por muito tempo. A terceira, às vezes, são os efeitos colaterais, que às vezes a pessoa fala, não quero mais esse remédio, não quero tentar, porque tem. E, às vezes, dependendo da classe de remédios que vai usar, o custo. Né? Às vezes o custo fica elevado e aí quando precisa cortar alguma coisa, aí eles cortam e aí a gente também tem todo esse trabalho de falar, existem alguns remédios que você não pode parar de repente, então às vezes está tomando um remédio injetável a cada 6 meses e aí de repente falou, esse mês
tá ruim de grana, aí demora 2, 3 meses para tomar a injeção, entendeu? Não entende que, né? Então, eu acho que mais isso. Você sabe, Fê, eu não sou idosa, faço atividade física e estou nesse momento me recuperando de uma fratura de tornozelo, né? E eu pensei muito nisso, no quanto a gente não valoriza, porque assim, querendo ou não, eu tive um período temporário de dependência que eu não podia pisar, não podia pôr o pé no chão, assim, não podia, né? Assim, então, é, o quanto isso muda a rotina de todo mundo, né? Você depende de alguém para te ajudar a fazer um monte de coisa que você nem imagina, né? Assim, e que você faz sozinho, para me levar nos lugares, enfim. Mas o que mais me chamou a atenção, eu já estou andando, mas eu ainda estou, né, com o pé imobilizado, ainda estou com a RoboFoot, mas eu já estou liberada para fazer descarga de peso. Fê, minha panturrilha sumiu, minha perna é reta, assim, não, entendeu? E as pessoas não têm ideia, né, do quanto a gente perde de massa muscular e o quanto a musculatura é importante para a nossa funcionalidade, né? Sim, a minha perna direita e a minha perna esquerda, assim, completamente diferentes, porque uma delas perdeu musculatura de uma forma, assim, visível. Impressionante, panturrilha sumiu, assim, Não, sabe? isso é porque você não é idosa, né? Não sou idosa e não sou sedentária, né? Exatamente, pensa no idoso que aí já tem. Como é que vai recuperar essa massa muscular, né? E aí, às vezes, toma outros remédios, e aí tem muita dor, aí, enfim, fica muito tempo parada, aí aparece uma ferida, aí aparece uma infecção respiratória, aí, sabe? Pensa, né? Aí tem que tomar remédio, aí piora os rins, porque está tomando um remédio para dor, um remédio para aquilo, um remédio. Então, não quebrar, acho que se todo mundo pudesse assim falar assim, quebrar é muito ruim, não quero quebrar, como é importante, acho que talvez a pessoa realmente ia correr atrás, né? E aquilo que eu te falei, uma campanha que a gente pode ter que estar falando lá com as crianças, com os adolescentes, com o adulto jovem, né? Que bebe, que fuma, come tudo errado, não faz atividade física, e cai esse pico de massa óssea, gente, né? Pois é, né? Assim, não é só uma fratura, nunca é só uma fratura, né? Mas a gente está caminhando aqui para o final, Fê, e eu queria saber assim, que mensagem você acha que é mais importante? Acho que você já transmitiu várias, assim, importantíssimas, mas o que você consideraria o mais importante de transmitir para quem nos tá nos vendo ou nos ouvindo? Ó, tem várias, na verdade, né? Aquilo que você falou. Então, em relação à osteoporose, né? Manter-se ativo, com uma boa alimentação, evitando os vícios, procurar sempre o seu médico, perguntar para o seu médico. Eu tenho um risco grande de quebrar, né? Não são todos os médicos que utilizam essa calculadora de risco. Então, procura um médico que possa fazer essa avaliação para te falar, olha, você fez os exames, eu fiz o seu cálculo e você tem um baixo risco. Continue com a alimentação, atividade física, né? Que isso aí é para sempre, né? Então, em relação à osteoporose, eu acho que é muito, muito importante, né? E sempre falar com os médicos. Eu fui, por exemplo, eu fui no ortopedista, eu fui no endocrinologista, eu fui no reumatologista, me deram esses remédios. Isso pode estar mudando o meu risco? Pode estar mudando o seu risco. Às vezes você não tinha um risco e agora você está tomando um remédio muito forte e aí esse remédio vai mudar o seu risco. E aí? Eu preciso falar isso com o médico. Então, acho que a principal informação que a gente pode levar dessa conversa aqui é pensar nesse papel, né? Seu, de atividade física, alimentação, evitar quedas, e o seu médico, que tem que ser o seu parceiro. Fê, o mote, né, desse projeto é a gente pensar em cuidados de saúde, o que importa para as pessoas, o que importa para cada um, né, no seu cuidado. E aí eu tenho uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui, e eu não vai ser diferente com você. O que importa para você, Fê? Tem o que importa médica e o que importa não médica. Pode ser assim, talvez, que mais fácil. Assim, Pode, pode. eu como geriatra importa para mim ajudar as pessoas a envelhecerem bem, né? Porque estamos envelhecendo, todos nós estamos envelhecendo. Então,
sortudos são aqueles que envelhecem. Então, se eu puder proporcionar um envelhecimento, minimizando os fatores que vão vindo, puder ser parceira, ajudar e vamos envelhecer e envelhecer bem, então eu cumpri a minha missão, sempre ouvindo, acolhendo as pessoas, né? Essa é a minha missão como médica, né? Como pessoa, né, eu sou mãe de 3, né? Então, assim, eu acho que eu quero ver os meus filhos crescerem, envelhecerem, estarem felizes, realizados, né? Com um mundo melhor, né? Então, se eu puder também ter esse lado aí, né? Cumprido, esse é o meu papel aqui nessa vida agora, né? Na Terra. Fê, e como que as pessoas podem te encontrar? Onde elas te encontram? Eu aqui no consultório eu atendo na Zona Sul de São Paulo, no Campo Belo. Então, eu tenho um Instagram que eu gosto de falar algumas coisas relacionadas à geriatria. Então, quem quiser também lá tem os meus contatos, né? Não sei se depois você pode colocar aí, mas é a doutora Fernanda Gazzoni, geriatra. É legal o Instagram, que eu gosto de falar sobre coisas do dia a dia, que principalmente as pessoas que vêm aqui falam, doutora, fala sobre isso, doutora, escreve sobre isso, né? Então, eu não falo, né? Eu só escrevo, entre um paciente e outro, tenho as ideias, escrevo e aí a gente manda. Então, mas quem sabe eu faço uns videozinhos aí, depois desses nossos papos, acho que eu vou tomar o gosto de fazer um vídeo. Ah, eu acho que sim, Fê, porque para mim essa conversa foi fantástica. Eu Ah, duvido que as pessoas não vão adorar te ouvir, porque foi muito bom estar aqui com você e eu queria te agradecer muito por obrigada, você foi um prazer. ceder o seu tempo, né, e a sua experiência nesse bate-papo. Muito, Obrigada. muito obrigada. Foi uma E para delícia. quem nos Que bom. E para quem nos acompanhou, eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários, eu terei o maior prazer de responder. Posso encaminhar para a Fernanda se tiver algo que eu não possa responder. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Fê, Tá, muito beijo. obrigada, viu? Obrigada. Beijo. Beijo.